Na trilha do esporte, conhecendo hoje os bastidores de uma equipe de automobilismo de competição localizada, sediada em Brasília. Eu estou falando da equipe Amir Nasser Racing, fundada por Amir Nasser, que gentilmente está nos recebendo hoje. Uma semana de grande correria, com o início da temporada da Stock Car 2011. Primeiramente, então, eu queria agradecer, né, a gentileza de nos receber aqui. Que isso, eu que agradeço, é um prazer recebê-los aqui. E realmente, estamos na correria mesmo, pré-estreia, vai estrear o campeonato, e é assim mesmo, todo ano é assim. Se a gente não der uma paradinha para atender a imprensa, a gente não para nunca. Então tem que parar mesmo, isso é muito importante, faz parte do nosso trabalho. Tá certo. Amir, eu queria primeiramente perguntar um pouquinho sobre a história da equipe, né? Como que foi o seu início no automobilismo, né? E como que essa equipe acabou se transformando em uma empresa, na verdade, né? Uma empresa de automobilismo. O início foi parecido com a maioria dos meus amigos da mesma época. Nós começamos nos anos 80, no começo dos anos 80 mesmo, e naquela época ainda se corria muito escondido do pai, não era uma coisa que as famílias, os pais não aprovavam muito. Automobilismo era considerado um esporte de alto risco e realmente era uma fase ainda que o automobilismo não tinha toda essa segurança e todo esse status, esse glamour. E eu comecei, como a maioria dessa época, escondido dos pais, de kart. E aí, daí nós fomos para o turismo regional, para o Fórmula Ford Nacional, Fórmula Ford na Europa, Fórmula 3 Sul-Americana. E, na verdade, quando nós começamos isso, a gente não imaginava que um dia poderia se tornar uma empresa sediada em Brasília, no Brasil, tudo isso porque nós não estamos falando de futebol, estamos falando de automobilismo, não é uma coisa simples de se fazer no Brasil. E no Brasil, você está em Brasília, tem um lado bom, mas tem os contras também, porque o automobilismo está todo centralizado no sudeste do país. Certo. Agora, a equipe, durante longos anos, envolveu-se fortemente na Fórmula 3 Sul-Americana, né? Conta um pouquinho para a gente dessa experiência. Bom, nós fizemos quase 20 anos de Fórmula 3 Sul-Americana, foram mais de 50 vitórias, 7 títulos. E o mais importante para mim, não foi nada disso, foi ter a possibilidade de trabalhar com talentos ainda nascendo, precisando ser formado, orientado. E a gente deu sorte de trabalhar com vários deles, né? Hélio Castro Neves, Tarso Marques, Max Wilson, Ricardo Zonta, Antônio Pisonia, Bruno Junqueira, foram vários, não vai dar para lembrar todo mundo aqui, Vitor Meira, mas foram vários. E numa fase importante para esses pilotos, exatamente na fase de formação. Você forma um piloto até os 18 anos de idade, e aí, se essa base for bem feita, a possibilidade dele ter sucesso na carreira vai ser muito grande. Então, a maior parte desses 30 anos nós trabalhamos com formação de pilotos mesmo. E eu acho que dentro do universo do automobilismo é o que a gente faz de melhor. Ele tem um know-how em cima disso e para mim, só de ver um desses pilotos ou na Fórmula 1 ou na Fórmula Indy já paga qualquer coisa. Gratificante. Agora, aproveitando, né, esse gancho, essa formação de talentos envolve um trabalho psicológico com os pilotos, mas envolve também toda uma administração de uma carreira, né? O contato com a imprensa, o contato com patrocinadores. Conta um pouquinho para a gente de toda essa formação, dessa consultoria, né, que a equipe acaba prestando e prestou, né, para vários pilotos que hoje fazem parte, né, das melhores equipes no Brasil. Esse trabalho ele é muito extenso. Nós temos tanto o lado técnico, como esse lado que seria o externo, depois que o piloto está fora do carro. De dentro do carro é feito um trabalho minucioso para orientar o piloto como tirar o melhor do carro, como ser o mais rápido possível, como poupar o carro, como guiar melhor esse carro. Do lado de fora, você tem que preparar o piloto para o que vem pela frente. Então, ele precisa aprender como lidar com a imprensa, ele precisa saber as dificuldades que vão ter lá fora, da língua, à cultura, aos bairrismos, a todo tipo de
problema, política, tudo que você pode ter dentro do automobilismo. E até a consciência dele ter uma boa nutrição, uma boa alimentação, um bom preparo físico. Esse preparo físico nunca pegá-lo de surpresa, ele tem que ser sempre adiantado no que ele está precisando no tempo. Então está correndo de kart, ele já tem que ter o preparo físico do Fórmula Ford. Está no Fórmula Ford, já tem que ter o da Fórmula 3. Está na Fórmula 3, já tem que estar pensando em Fórmula 1. Então, na verdade, é bem extenso esse programa. Essa orientação ela é dada principalmente para o piloto, mas ela abrange a família do piloto, que é parte importante nesse processo. Então você tem que orientar os pais como agir, você tem que orientar a família, às vezes a namorada. É bem complexo, mas se você parar para pensar, a maioria desses meninos começam no kart, tem um sonho, que é chegar na Fórmula 1. Esse sonho tem que ser alimentado. Quem não sonha não chega em lugar nenhum. Se você for muito realista, você nem começa, porque são 22 vagas para o mundo inteiro. Então, eu acho que vestibular nenhum do mundo, não tem emprego nenhum do mundo, que a concorrência é tão forte, que a coisa é tão difícil. E como eu falei no começo, eu comecei numa época que ninguém queria isso para os filhos, e hoje todo mundo quer isso para os filhos, porque o automobilismo é esporte seguro, dá status, dá dinheiro, dá projeção, é uma coisa encantadora, todo mundo quer, e não é, tem gente preparando pilotos no mundo inteiro. Tem na Índia, tem no Japão, tem na Europa, tem. Antigamente estava muito concentrado isso em alguns países. Hoje não. Hoje todo mundo prepara pilotos. Nós temos pilotos poloneses, tem húngaros, tem países que tradicionalmente nem existia automobilismo. Então a concorrência aumentou muito, o nível técnico, o nível de preparação desses meninos, que são todos meninos na faixa de 15 a 18 anos, 20 anos, a exigência aumentou muito. Então, se o piloto não for muito bem preparado, dificilmente ele vai conseguir chegar. Falando sobre a estrutura da equipe, né? Uma estrutura toda montada em Brasília, né? Um trabalho de engenheiros, de mecânicos, de pintores, né? Como que foi montar essa estrutura em Brasília? Olha, com certeza foi mais difícil do que se a gente tivesse montado em São Paulo, Curitiba, que são centros que têm indústrias fortes e tudo, e que ajuda muito no nosso dia a dia, trabalhando em carro de corrida. Mas a paixão por Brasília contou mais do que qualquer coisa. Nós somos apaixonados, nós estamos na cidade desde o começo. Meus pais vieram para cá em 59, então essa paixão falou mais alto. Mas por tudo isso, pela dificuldade que Brasília, por ser uma cidade administrativa, uma cidade que foi criada para ser a capital do país, essa dificuldade de ter indústrias, fornecedores, tudo isso, nós fomos obrigados a fazer tudo debaixo do mesmo teto, fazer tudo aqui dentro. Então, nossos carros de corrida são 100% produzidos aqui. Da preparação, de toda a elaboração, peças novas e tudo, até pintura, adesivos, qualquer coisa que você falar que vá no carro. E nós devemos ser a única equipe no Brasil com essa condição. E isso se aplica também a todos os integrantes da equipe. Todos eles conheceram o automobilismo aqui dentro, foram treinados aqui dentro, foram preparados aqui dentro. E é um trabalho que não para nesses 30 anos. A gente tem ali o pessoal que está comparando a um time, que é um time, né? Nós temos o pessoal que está jogando, mas nós estamos lá com banco de reserva, nós estamos lá com a escolinha preparando novos engenheiros, novos técnicos, novos mecânicos. Isso não para. Então tudo é produzido em Brasília, aqui dentro da sede da equipe. Legal. Ao longo desse tempo o senhor contou também com estudantes de engenharia da Universidade de Brasília. Olha, esse é um trabalho que tem mais de 20 anos, que a gente atende os estudantes principalmente de engenharia, não são só de engenharia, mas principalmente de engenharia.
Muitos deles já ficaram na equipe, trabalharam na equipe, acabaram efetivando, e alguns não, alguns poucos não, porque por mais que o automobilismo seja atraente, alguns não se adaptam ao número de viagens, outros já acham isso a melhor parte, né? Então você nunca... Mas esse trabalho existe há mais de 20 anos. Recentemente nós temos 12 alunos da UNB fazendo trabalhos aqui, estagiando aqui, todo relacionado ao automobilismo. Então nós temos engenheiros, nutricionistas, preparador físico, isso numa categoria que chama Fórmula Universitária, e que a gente, como equipe, nós adotamos a equipe da UNB na Fórmula Universitária e nós damos orientação a esses alunos. Na Trilha do Esporte conversa agora com Vitor Hugo, ele que é estudante de engenharia mecânica na UNB e trabalha aqui junto à equipe Amir Nasser Racing. Vitor, conta pra gente um pouquinho do seu trabalho junto à equipe. Bom, aqui eu tenho a oportunidade de aprender muito na parte de engenharia aplicada realmente à prática, dinâmica veicular, e isso é excepcional para a formação acadêmica que a gente tem. É uma oportunidade que eu tive e agarrei para trabalhar aqui. A gente faz o trabalho principalmente na área de telemetria e dinâmica veicular. Certo, agora você contava pra gente que já tem uma experiência junto à equipe de corrida da UNB, a Paloma Racing, né? E o conhecimento que você obteve como chefe dessa equipe acabou colaborando no seu trabalho aqui? Não, com certeza. Eu participei da Puama por aproximadamente 2 anos e consegui aprender bastante coisa, principalmente lá na parte de montagem de carro e de como é que a gente pode melhorar numa corrida. E isso também eu trouxe para cá, e também a equipe aqui é excepcional. Tem o apoio de todos eles para poder estar aprendendo cada vez mais, que é o objetivo.